Fala aí pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, né, nas nossas aulas de função, hoje a gente vai tá dando a continuidade, né, de como fazer gráfico, né, de como manipular gráfico, né, dando as propriedades básicas, né, de como a gente trabalha com os gráficos, né. Pessoal, essa segunda aula aqui, esse módulo é muito importante para principalmente o pessoal que vai cursar cálculo, tudo bem? É importante que vocês tenham bastante, né, conhecimento em funções e principalmente na parte de gráficos. Por quê? Gráfico vai dar uma noção intuitiva para vocês de limites, derivadas, enfim. Vai dar uma noção, uma noção básica e eu diria que muito boa, né? Para que vocês consigam, né, ver intuitivamente como é que funciona o cálculo em si. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Então tá. Pessoal, eu estou começando com as propriedades, né, de como a gente vai manipular um gráfico. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho aqui o exemplo, a propriedade de número 1, né, que como a gente vai movimentar o nosso gráfico no eixo Y, ok? Aqui inicialmente então eu dou um gráfico para vocês, né, que eu chamo de f de x, né, esse gráficozinho aqui para vocês, essa funçãozinha, né, e eu chamo aqui embaixo de g de x, né, um gráfico, né, uma função, perdão, que nada mais é que f de x mais um k qualquer, né? Lembrando que esse k é constante, né? E o k ele é maior que zero. Tudo bem? Então beleza, k é uma constante, né? Ele é maior que zero. Então tá, então, sabendo que a g de x é f de x mais k, como é que eu esboço esse gráfico? É simples. Quando tiver esse kzinho aqui fora da função f de x, eu só vou subir no meu eixo y o valor k, né? Como assim? Então eu tenho que g de x é igual a f de x mais um k, né? Então, nesse caso, aqui também é f de x, e reparem que g de x é f de x mais k. Então, no eixo y, eu vou subir a f de x, k unidades. Então, aqui está no ponto C, eu vou subir, né? K unidades. Então, nesse casinho aqui, esse cara aqui vai ser o C mais K. Eu vou subir, né, a f de x, k unidades. E esse C mais K aqui nada mais é que a g de x. Tudo bem? E o mesmo vale para o inverso, né, pessoal? Se eu tenho que a g de x é igual a f de x menos k, ao invés de subir k unidades, eu abaixo k unidades, né? Então eu tenho f de x aqui desenhado, e ele fala que a g de x é f de x menos k, né? Então, c menos k, vou abaixar de k unidades. Tudo bem? Aqui eu representei a g de x para vocês. Aí vocês param para pensar aqui na teoria é fácil, né? Fácil o entendimento, né? Fácil de visualizar isso. Mas na prática, né? Vamos lá então para a prática. Primeiro exemplo, né, conhecido de vocês da aula passada, f de x igual a x ao quadrado mais 4. Aí vocês param para pensar de cara, Ítalo, é importante que eu conheça todos os gráficos, né, que provavelmente vão abordar. Sim, e eu vou passar para vocês, né, todos os gráficos padrões que vocês precisam memorizar. Porque eu não sei se vocês lembram, na aula passada, quando eu deixei a função do segundo grau naquele segundo formato, né, com o x do vértice e o y do vértice de cara, eu cheguei para vocês e falei, olha, eu vou sair de um gráfico base, que no caso era f de x igual a x ao quadrado, e tudo aqui que está dentro do x e está aqui no x e y, eles são coordenados do que eu vou fazer com esse gráfico base. Vocês estão lembrados disso? Então, pessoal, eu preciso do meu gráfico base, né, para quando uma vez que eu desenhe ele, eu enxergue minhas coordenadas que são dadas na função, né? Então, eu sempre vou estar enxergando a função, né, agora que eu tenho essa mentalidade, né, de que eu preciso de um gráfico base e a partir dele eu tenho coordenadas, né? Então, eu faço o gráfico base, né, e a partir dele eu consigo enxergar a coordenada, ou seja, então eu só vou manipulando, né? É por isso que eu estou dando essa aula para vocês, né? Porque é para que vocês enxerguem qualquer gráfico, né, qualquer função. Ah, não, essa função aqui é tal, né? Então, se eu fizer isso, isso e isso, eu consigo desenhar a função. Tudo bem? Então, eu vou partir do meu gráfico base e vou manipulando ele. Fechou, gente? Então, vamos lá. Exemplo A aqui, então, para vocês verem, né? A gente fazer aquela aplicação, né? Do que eu acabei de dar para vocês, né? Eu vou ter que f de x é igual a x ao quadrado mais 4, né? Ou seja, f de x é igual a g de x mais 4. E a gente acabou de ver, né? Que esse 4 vai ser aquele meu k, né? Que eu tinha acabado de colocar no quadro, né? E a minha g de x, né? Estou somando k, uma constante. Sim ou não? Então eu pego a g de x e subo quantas unidades no eixo y? 4 unidades. Tudo bem? Então se eu tenho que a g de x é meu gráfico base, que é o x ao quadrado,
eu vou subir ele quantas unidades? 4 unidades. Então, se eu sei que o x ao quadrado ele está aqui, é meu gráfico base, ele está no 0, 0, ele vai subir quantas unidades? 4 unidades. Então, aqui está o meu garoto, pô. Aqui está a minha f de x, né? Que é x ao quadrado mais 4. Tudo bem? E, pessoal, o mesmo vale o contrário. Tudo bem? Aqui eu tenho que a f de x é igual a x ao cubo menos 3, né? Eu vou partir de novo do gráfico base, que é o x ao cubo, e vou descer quantas unidades? 3 unidades, porque aqui é a mesma coisa. Aqui vai ser f de x é igual a g de x, que é no gráfico base, né? Menos 3. Então, eu pego o g de x e desço quantas unidades no eixo y? 3 unidades. Aí, então, qual é o gráfico do x ao cubo? Ah, perfeito. X ao cubo vai ser igual a minhoquinha. Vou desenhar aqui para vocês. Vai ser algo do tipo. Tudo bem? No menos 3. Não se preocupem com esses gráficos básicos que eu estou dando para vocês, porque eu vou falar futuramente deles, né? Vou falar mais tarde dele para vocês, né? E vou dar todos para que vocês tenham aí no alicerce de vocês, né? Que vocês tenham no acervo, né, dessas funções. Tudo bem? Vamos para o item C, pessoal. Eu tenho que a f de x é igual a x mais 1 sobre x. Tudo bem? Beleza. Vamos ajustar esse cara aqui então, né? Vai ficar f de x é igual a x sobre x mais 1 sobre x. Portanto, eu tenho que a f de x é igual a 1 sobre x mais 1. Vocês lembram como é essa função aqui? Vocês lembram como é que ela é? Eu vou colocar a base para vocês hoje, né? Eu só sei que esse cara aqui é minha g de x, ele é uma função já definida. Ele vai subir uma unidade para cima, sim ou não? G de x mais 1, mais constante, sobe uma unidade para cima. Então a g de x, que antes estava no 0, 0, ela sobe uma unidade no eixo y, né? E aqui está o gráfico desse cara. Tudo bem? Isso aqui então é a minha f de x. Beleza, pessoal? Então, quando tiver uma f de x igual a g de x mais k, né, k, lembrando que k é uma constante, pode ser tanto positiva quanto negativa, né, não importa. Vocês simplesmente vão manipular a função base no eixo y, seja para cima ou seja para baixo. Lembrando que no eixo y, quando tiver esse número sozinho, negativo é para baixo e positivo é para cima. Tudo bem? Então, pessoal, vamos para a nossa segunda propriedade, né? Aqui eu desenhei uma função f de x qualquer, né? Eu quero saber quando a g de x for menos a f de x, ou seja, o inverso da f de x. O que acontece no meu gráfico? Bora ver? Então vamos apagar o gráfico rapidinho, né? E eu explico para vocês. Beleza? Então eu coloquei aqui para vocês que g de x nada mais é que menos a f de x. Tudo bem? Então essa é a minha segunda propriedade. Quando eu tiver que a g de x seja menos a f de x. Tudo bem? Aqui, por exemplo, né, desenhei a f de x. E eu quero saber como vai ficar o desenho da minha g de x, sabendo que é menos a f de x. Vamos lá? Pessoal, é bem simples. É bem simples. Tudo que vocês vão fazer, né, na g de x, né, para desenhar a g de x, é inverter a f de x no eixo x. Tudo bem? Como assim? Tudo que tiver para cima vem para baixo, tudo que tiver para baixo vai para cima. Beleza? Né? Você vai inverter todo mundo no eixo x. Né? Nesse caso, vou inverter esse cara, vai para cima. Né? Então ficaria desse jeito aqui, não ficaria? Não ficaria assim, pessoal? Essa barrinha aqui que está para baixo, ela vai para cima. Vai para cima. Isso aqui é K, aqui é menos K. Sim ou não? Essa barrinha que estava para cima vai para baixo, né? E essa decidinha aqui. Tudo bem? E esse gráfico aqui, pasmem, é a minha g de x. Tudo bem? Então, quando tiver um gráfico f de x, ele fala que a g de x é menos inverso desse cara, o que eu faço? Eu só inverto esse gráfico, né? Inverto em x. Tudo bem? Vamos aplicar? Eu tenho que exemplo aqui, né? F de x é igual a 2 menos x ao quadrado. Interessante, né, pessoal? 2 menos x ao quadrado. O x ao quadrado, lembra para mim, o gráfico base é uma parábola, começando no 0, 0, não é uma parábola que está aqui? X ao quadrado. Só que é menos x ao quadrado. E eu sei que quando tiver o menos na frente da f de x, o que eu faço? Eu inverto. Vai para baixo.
Só que em compensação, olha que interessante, tem aplicação da propriedade anterior. Repare só o que está acontecendo. A f de x nada mais é que menos a g de x mais um k qualquer. Tudo bem? Então, g de x, está aqui, x ao quadrado, que é o meu gráfico base, menos, eu vou inverter no eixo x. Então, o que está para cima vem para baixo. Está para baixo. Mais o k unidades. K vale quanto? 2. Então, vai ficar uma parada desse tipo. Aqui com k valendo 2. Tudo bem, pessoal? Isso aqui vale para qualquer gráfico, ok? Coloquei o gráfico do segundo grau, a função do segundo grau, porque vocês estão mais familiarizados. Mas a gente vai fazer qualquer gráfico com essas propriedades. Tudo bem? Vale para qualquer cor, vale para qualquer gráfico, pessoal. Beleza? Eu vou apagar o quadro aqui para a gente ver a nossa próxima propriedade. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então, falando da propriedade de número 3, né? Agora a gente vai entrar num campo muito interessante, né? A gente viu quando a gente movimentava o gráfico no eixo y, né? Que o valor, né, de y ele era solto, né? E aí a gente movimentava o gráfico no eixo y. Mas e no eixo x? A gente não tinha visto ainda, né? Então a gente vai ver agora. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Propriedade, né? Terceira propriedade. Quando eu tenho uma f de x, eu vou movimentar ela no eixo x. Beleza? Então, eu desenhei aqui para vocês um gráfico de f de x qualquer, né? Só como exemplo. Tá legal? E aqui eu tenho dois casos, né? Eu tenho um caso aqui, o primeiro caso, né? Que eu vou chamar o caso A. Deixa eu pegar outro piloto aqui. Eu tenho um caso A e tenho um caso B. Tudo bem? No caso A, pessoal, eu tenho minha f de x e chamo a g de x de f de x mais A. Reparem que o A está acompanhando o x. E o que eu quero dizer quando o A acompanha o x? Repare que os dois estão dentro de um parênteses, tudo bem? Então, toda vez que um A qualquer estiver dentro do parênteses do x, significa o quê? Que, olha, ele vai movimentar no eixo x A unidades, tudo bem? E se for positivo, né? Primeiramente, o A está dentro do parênteses com x? Tá. Então, eu sei que a f de x ela vai se movimentar no eixo x, tudo bem? Beleza. Ela se movimenta de A unidades, não é verdade? Porque o A está dentro do parênteses. O sinal, o que o sinal vai representar? Se o sinal for positivo, é diferente do eixo y, beleza? Se o sinal for positivo, ele vai andar para a esquerda. A f de x mais A, ela caminha para a esquerda A unidades, tudo bem? E diferentemente, se eu tiver a f de x menos A, ela caminha A unidades para a direita, tudo bem? Então vamos lá, recapitulando. Se eu tiver o A dentro do parênteses com o x, significa que ali dentro essa função ela vai andar a unidades, para a esquerda ou para a direita. Tudo bem? Ela vai andar para a esquerda, ou seja, para o lado negativo, se dentro do A for positivo. Beleza? Se dentro do parênteses for positivo. E ela caminha para a direita, se dentro do parênteses o A for negativo. Tudo bem? Reparem só no seguinte, pessoal, que é diferente do eixo y, né? Aqui o sinal ele é ao contrário. Então se aqui dentro for positivo, ele não anda para a direita, ele anda para a esquerda. E se o sinal aqui dentro for negativo, ele anda para a direita. Tudo bem? Então vamos aplicar aqui? Vamos embora. Eu tenho que f de x é igual a x menos 2, né, elevado ao cubo. Né? Eu poderia ter feito ao quadrado. Né? Depois eu coloco mais dois exemplos aqui, com uma função do segundo grau para a gente aplicar, né, que a gente tinha visto antes. Né? E coloco uma questão mais complexa. Beleza? Vamos lá, eu tenho que f de x é igual a x menos 2 ao cubo, beleza? Como é que eu vou fazer o gráfico desse carinha, desse monstro? É bem simples, pessoal. Vamos lá, primeiro eu vou desenhar aqui meu eixo cartesiano, meu plano cartesiano, desculpem. Y. E x, né? O que eu acabei de falar para vocês? Eu preciso, f de x menos a. O 2 está dentro do parênteses com x? Tá. Então significa que o x vai andar 2 unidades no eixo x. Né? A f de x ela anda 2 unidades, o gráfico, né? Ele anda 2 unidades no eixo x. Por que eu sei disso? Porque o 2 acompanha o x no parênteses. Beleza? Beleza. Então, eu sei que o gráfico base ele vai andar 2 unidades. Para a esquerda ou para a direita? Para a direita, porque o sinal de negativo significa que ele está andando, né? Tá me dizendo que o gráfico está andando para a direita de quantas unidades?
de 2 unidades. O que me falta saber é, tá, Ítalo, qual diabo de gráfico vai andar, né, para a direita 2 unidades? Eu não sei. Reparem só no seguinte, quando eu abrir, né, esse polinômio aqui, né, essa função, vai ficar x ao cubo, não é verdade? Então o gráfico base, pasmem, é um x ao cubo, que eu falei agora para vocês, que seria algo do tipo, não é verdade? Então eu sei que esse gráfico x ao cubo, ele vai andar quantas unidades para a direita? 2 unidades. Então vamos lá, 1 unidade, 2 unidades. Tudo bem, pessoal? Então pasmem, né? Aqui ficou meio zoado, mas enfim, o gráfico, pessoal, vai ficar algo do tipo. Eita, aqui hoje está complicado fazer o desenho. Calma aí. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Então, pessoal, o gráfico vai ficar assim, ó. Eita, que esse aqui não passou em tinta. Então o gráfico vai ficar assim. Tudo bem? Quantas unidades que eu andei para a direita? Ele estava lembrando que o meu gráfico base ele sempre está na origem, ele vai andar conforme as coordenadas que eu falei para vocês. Não é verdade? Então ele deu quantas unidades para a direita? 2 unidades. Assim como a função estava me dizendo. Não é verdade? Exemplo 2, né? B. Y e o eixo X. Repare só no seguinte, a f de x é igual a x mais 1 elevado à quarta, não é verdade? Vamos lá, x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, x à oitava, x à décima, sempre que eu tiver um x elevado a um número par, vão ser parecidos com a parábola. X ao quadrado a gente tem uma parábola e a partir dela a gente vai abrindo, né? Conforme o meu expoente for aumentando, né? Claro que esse número tem que ser um número par. Por exemplo, x à quarta, eu pego a parábola e abro um pouquinho mais ela. Não é mais uma parábola, mas o gráfico é parecido. Então eu sei que x à quarta é um gráfico parecido com a minha parábola, tudo bem? Um está dentro do parênteses com x? Sim. Então esse é um indicativo de que essa função vai andar no eixo x. Quantas unidades? Uma. Para onde? Para a direita ou para a esquerda? O sinal é positivo, então vai andar uma unidade para a esquerda. Então é como se o gráfico tivesse parado no 0, 0 e opa, vai andar uma unidade para a esquerda, no número 1. Tudo bem? Então está no menos 1. É verdade, pessoal? Menos 1, e como é que vai ser o gráfico? Então vai ser uma parada desse tipo aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Beleza? Legal. Então vou pegar o gráfico, vou pegar o quadro aqui rapidinho para a gente ver mais 2 exemplos, né? E a gente continuar aí as propriedades. Dando continuidade então a essa aula, né? Então vamos dar uma olhada aqui então nesse exemplo C, né? Onde a minha f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 5, né? Vamos aplicar aquilo que a gente acabou de aprender, beleza? Então vamos lá. A ideia é que eu deixo o x, lembrando então da aula da função do segundo grau, o x ele tem que ficar com um carinha ali dentro, né? Que vai me dar a coordenada do x do vértice, e deixar um cara de volta lá fora, né, que vai dar a coordenada do y do vértice, né? Eu tenho que deixar alguém dentro do parênteses, né, para que eu pegue a função base x ao quadrado e consiga movimentar no eixo x, e lá fora para que eu consiga movimentar o gráfico base x ao quadrado no eixo y, né? Então vamos lá. F de x, estão lembrados aqui? Quadrado do primeiro menos 2 vezes, né? Então aqui tem que ser, vai ficar já um menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu sei que 2 vezes esse cara vezes esse cara tem que ser igual a 4x, não é verdade? Então vamos lá. 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x. Tudo bem? Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2x. 2 vezes x, 2x. Vezes o segundo que é 2, né? Então 2x vezes 2, 4x, menos 4x. E a gente continua, né? Então já descobri que aqui vale 2. Pronto, já descobri quem é o meu companheiro do x, né? Então vai ficar x ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 2x vezes 2, menos 4x, opa, bateu, mais o quadrado do segundo, mais 4, opa,
esse mais 4 ele não está aqui dentro, então tem que fazer aquela correção que eu expliquei na aula passada, então eu tiro 4. Né? Porque quando eu abrir esse produto notável, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 menos 4. Aí o menos 4 com mais 4 ele morre, no final das contas vai ficar x ao quadrado menos 4x. Tudo bem? E aqui fora já tenho mais 5, né? Portanto, eu tenho que f de x é igual a x menos 2 ao quadrado mais 1. Tudo bem? Pronto, já ganhei as coordenadas já da minha função. Já sei montar direitinho, né? Vamos lá. X ao quadrado. O gráfico x ao quadrado, na verdade, uma parábola. Ela anda 2 unidades para onde? Para direita. Tudo bem? Anda 2 unidades para a direita. E quantas unidades para cima? 1 unidade, tá lembrado? G de x mais k, então ela anda 1 unidade para cima. Sim ou não? Opa, já achei o y do vértice e o x do vértice? Já achei. X do vértice vale 2, y do vértice vale 1. Tudo bem? E sei que ela está tocando no 5, né? Então vai ficar algo mais ou menos desse tipo aqui. Tudo bem, pessoal? Muito simples, né? É uma ferramenta importantíssima aí para vocês. Beleza? E aqui o nosso quarto, né? E último item, né? Eu acho que isso aqui, vocês sabendo isso daqui já é o suficiente, né? É quando eu tiver uma f de x e eu modular, né, essa f de x. Né? A ideia do módulo é bem simples, tudo que aqui é negativo vai virar positivo. Né? Eu vou dar uma aula específica sobre função modular, sobre a álgebra, né, envolvida, mas aqui eu estou focado em gráfico, beleza? Então vamos lá, olhem para cá. Eu tenho que g de x é igual ao módulo da f de x, tudo bem? Tá legal. Aqui está minha f de x e eu falo que a g de x é o módulo desse cara. Então, como é que diabos eu acho o módulo desse carinha? Pessoal, é fácil, né? Para você modular uma função, gráfico de uma função, tudo que está embaixo vai para cima, né? Você rebate, tudo que está embaixo vai para cima, tudo bem? Ó, então vamos modular essa f de x. Tudo que está embaixo vai para cima. Então esse cara vem para cima, que é esse azul, e esse rabinho aqui, ó, ele está embaixo e ele vai para cima. Essa é a g de x, Ítalo? Então, esse é o módulo desse cara? Sim. Tudo que está para baixo vai para cima. Essa é a função g de x, né, que é a módulo da f de x. Beleza? Vamos aplicar aqui no exemplo. Tá? Primeiramente, eu tenho que aqui eu tenho uma função, né, x ao quadrado menos 2. Né? Lembrando que, olha uma parada interessante, isso aqui, pessoal, não é parênteses. Né? Isso aqui é diferente disso daqui. Reparem que aqui já tem o x ao quadrado, né? Para eles estarem juntos, né, no mesmo parêntese, teria que ter aqui no caso x menos 2 ao quadrado, que é esse caso, que aí eu saberia que esse 2 ele desloca não no eixo y, mas sim no eixo x. Mas nesse caso, como eu percebo que o 2 não está junto num parênteses com x ao quadrado, né, não está nesse formato, x menos uma elevado a um número qualquer, então eu sei que esse 2 ele não desloca a função no eixo x, porém no eixo y. Muito bom. Né? Então vamos lá, como é que vai ficar esse gráfico? Y, x. Tudo bem? X ao quadrado. Uma parábola. Menos 2. Ele vai subir ou vai descer 2 unidades? Vai descer 2 unidades. Muito bem. Então, ficou um gráfico um pouquinho porco, né? Deixa eu apagar aqui e fazer direito. Então, o x menos 2 vai ficar algo do tipo assim, não vai? Assim? Esse é o x ao quadrado, estava no 0, menos 2. Desceu 2 unidades. Só que o que acontece quando eu faço isso? Eu vou modular, eu modulo. E quando eu modulo, tudo que está embaixo vai para cima, muito bem. Então, quando eu vou modular esse cara, vai acontecer isso daqui, não vai? Sim ou não? Quando modula, acontece isso aqui, não acontece? Sim ou não? Sim? Pronto. Esse aqui é menos 2, aqui em cima 2, né? Muito bem. Eu modulei esse cara. Bacana, então. Só que reparem só no seguinte, a função não termina aí. Vamos continuar lendo a função. Depois que eu fizesse esse módulo, ele desce quantas unidades? Uma unidade. Né?
ele vai descer uma unidade. Então aconteceu isso daqui, ó. Ele está aqui bonitinho, né? Não desceu uma unidade. Pô, descer uma unidade, isso aqui vai ser feio, né? Tá. Vai ser algo mais ou menos parecido com isso aqui, né? Com esse troço horroroso. Né? Aqui está tocando 2. Né? Aqui já não está tocando mais 2, né? Se ele descer uma unidade, aqui está tocando 1. Né? Isso aqui antes vale 0, aqui vale 1, menos 1. Sim ou não? E aí o que acontece de novo, pessoal? Quando eu desço uma unidade nesse gráfico, eu vou rebater ele de novo, né? Eu vou modular. Tudo que está embaixo vai para cima, não é verdade? Ítalo, esse gráfico está ficando muito estranho, cara. Concordo com você. Ficou estranho? Beleza, pessoal? Mas não tem segredo. Quando eu tiver uma função modular, eu vou fazer esses passos aqui. Beleza? Eu tenho uma dificuldade absurda em fazer esses eixos aqui embaixo. Deixa eu usar aqui a régua. Você tá me vendo. Beleza? Então o gráfico vai ficar assim no final das contas, né? Vem pra cá. Sempre se atente nas minhas perninhas, tá? Vem pra cá, tá descendo. Tem esse chifrezinho aqui. Vem a bolinha. Outro chifrezinho pra cá. E depois ela continua. Tudo bem, pessoal? E essa aqui finalmente é a minha f de x. Tudo bem, gente? Então, olha só. Por hoje é isso, né? Eu prometi para vocês que eu vou trazer uma aula, né? Que vai ser o módulo 3 de gráficos, onde eu vou falar sobre os gráficos base, né? Porque hoje a gente aprendeu a manipular os gráficos base. Mas se a gente não tem gráfico base, não tem como manipular, na verdade? Então, eu já vou trazer o módulo 3, onde eu vou estar falando só dos gráficos base. Não é nada demais, é mais decoreba, para vocês só decorarem, para depois conseguirem aplicar isso aqui que vocês aprenderam hoje. Tudo bem? E eu já posso, a partir do momento que vocês sabem desse material aqui, eu posso já começar cálculo com vocês, tudo bem? Então, o pessoal que está interessado em cálculo 1, fiquem espertos aí que já vou começar o módulo com vocês. Beleza, pessoal? Então, se você está curtindo o projeto, né, deixa um comentário aí, deixa seu gostei, compartilhe com seus amigos, né, para incentivar cada vez mais esse projeto. E qualquer dúvida, pessoal, mandem um direct, tá, no Instagram, se tiver questão, né, não só da parte de matemática, como de física também. Mandar um direct lá no Instagram, que capaz também eu posso fazer até um vídeo também, se a sua dúvida for interessante, né. E é isso, pessoal. Eu deixo um abraço para todo mundo aí, beleza? Falou!